Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020, hoje terceiro sargento do Exército Brasileiro, e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, continuando o período colonial. E agora vendo um momento da nossa história marcado por muitas mudanças, muitas ambições, muito estresse também, e no caso é o ciclo do ouro. Vamos nos aprofundar na economia e na sociedade mineradora. Como nós estudamos ao longo das aulas anteriores, a gente sabe que até aqui a base da economia colonial tem sido o açúcar. Esse é o principal produto nas exportações brasileiras. A gente viu também que houve uma invasão da Holanda aqui no Brasil, que deu certo, e com isso se firmou um domínio holandês, até que os brasileiros se unem e iniciam o movimento de expulsão deles, que no caso foi a insurreição pernambucana. E que a expulsão dos holandeses daqui vai gerar como consequência a crise do açúcar. Beleza, guarda isso, estamos em crise na indústria açucareira. Agora, outra coisa que a gente estudou foram as expedições de interiorização. Os bandeirantes começam a fazer expedições rumo ao interior do território e acabam encontrando ouro no finalzinho do século XVII. Vocês lembram dos nomes que a gente falou? Do Antônio Rodrigues de Arzão, que descobre ouro em Cataguases, Minas Gerais, em 1693. Antônio Dias Oliveira, que descobre ouro em 1698, em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, Minas Gerais também. E ainda o Borba Gato, que descobre ouro em 1700, em Sabará. Pois bem, com essas descobertas e tendo em vista a crise do açúcar, não vai demorar muito para a exploração mineradora se tornar a principal atividade econômica aqui do Brasil, beleza? E na aula de hoje nós vamos observar as principais mudanças que aconteceram aqui na colônia por conta disso, como que essa exploração foi organizada de fato, os impostos, os dramas por trás deles e tudo mais. Mas, antes da gente entrar de fato nesses assuntos, quero te pedir o que já é de costume. Para você que tem acompanhado as aulas e tem tirado proveito delas, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir minha página no Instagram também, onde você consegue ter mais acessos a conteúdos da ESA, fazer mentorias comigo e tudo mais. Não se esqueça também de copiar as caixas de texto, estar em um local tranquilo e deixe ligar as notificações, tá ok? Tudo certo? Então, vamos lá! Bom, primeiramente, precisamos entender que a mudança da principal atividade econômica, a mudança da base da economia colonial, fez com que houvesse mudanças também na estrutura brasileira, em como que esse Brasil funcionava. Só para vocês verem a importância disso. Por exemplo, a descoberta de ouro na região das Minas Gerais ocasionou um fluxo migratório muito grande para essa região, principalmente do pessoal do Nordeste. E ocasionou também com que o eixo econômico passasse do litoral nordestino para a região Centro-Sul. E até por conta disso também, como o foco agora está aqui embaixo, não fazia mais sentido a capital do Brasil continuar sendo no Nordeste. Então, no ano de 1763, foi realizada a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Outra mudança notória é que a atividade mineradora tinha um caráter mais urbano. Isso contribuiu com as economias secundárias desse momento, ofertando aí maior flexibilidade e mobilidade social para a galera. Caio, mas por que isso aí? Tá difícil de entender. Porque diversos núcleos urbanos começaram a aparecer justamente em razão do ciclo do ouro, como por exemplo, Vila Rica, Sabará, São João del Rei, e assim vai. E ainda, para interligar a região das Minas até o porto lá no Rio de Janeiro, teve que ser feito um caminho aí, Ou seja, começaram a criar estradas. E tanto essas estradas como o surgimento desses novos núcleos urbanos contribuíram para a intensificação do comércio interno brasileiro. E pessoal, uma dica, é só vocês lembrarem das monções que a gente já estudou, que eram as bandeiras de comércio, com o objetivo de suprir as necessidades de quem estava trabalhando diretamente na mineração. Então, a gente pode dizer que o número de comerciantes nessa época se multiplicaram, não podemos? Com certeza. Mas não só de comerciantes, tá? Se multiplicaram também o número de artesãos, de pequenos proprietários, de intelectuais, funcionários públicos, padres, entre outros.
Ou seja, resumindo essa complicação toda aí, eu tô falando isso porque eu quero que você entenda que a estrutura da sociedade está mudando agora. Toda essa galera que eu tô citando está entrando na pirâmide social. Os artesãos, comerciantes, funcionários públicos, todo mundo. Antes, na sociedade açucareira, essa pirâmide era constituída basicamente pelos grandes proprietários de terra e os escravos. Era simplesmente isso aí. Agora, a gente consegue perceber que está surgindo uma camada intermediária nesse negócio aí, constituída de homens livres que também são participativos na economia, que no caso vai vir a se tornar a classe média. Show? Mudando de assunto, o ciclo do ouro também ocasionou um aumento demográfico aqui no Brasil. E pessoal, não foi pouca coisa, tá? Perceba só para vocês terem uma noção. No final do século XVII, a população brasileira contava com 300 mil habitantes. No final do século XVIII, esse número passou para 3 milhões e 300 mil. Ou seja, é um aumento absurdo que aconteceu nesse período aí. Bom, essas são as principais mudanças que ocorreram aqui na colônia decorrente do ciclo do ouro. Beleza? Partindo agora para a parte prática, como que era feita a retirada do ouro e a organização disso, você já pode anotar aí que no início prevaleceram as técnicas de faiscação ou garimpagem. E o que seria isso? É retirada do ouro de lavagem dos rios e barrancos. São técnicas rudimentares, trabalho manual, né, pessoal? Não exigia nem muito recurso e nem muita mão de obra para isso. O camarada sozinho mesmo pega sua peneira ali, por exemplo, e vai lá no rio tentar a sorte grande de encontrar seu ouro. E até por conta dessa facilidade e pouco investimento, que cerca de metade dos trabalhadores envolvidos eram homens livres. Isso já mostra que essa atividade foi menos elitista do que a indústria açucareira. Mais tarde, quando a mineração se consolidou de fato no Brasil, aí sim o padrão deu uma aumentada e começaram a surgir as lavras, que eram as grandes unidades exploradoras, com muito mais investimento em escavações e em escravos. Agora, pessoal, vamos combinar um negócio, tá? Chega aí. Já estava demorando para a gente começar a falar deles, né? Um assunto que com certeza não ia faltar nesse período aqui. No caso, são os impostos, o controle fiscal da metrópole nessa economia. Portugal não ia ficar sabendo que, encontraram ouro lá no Brasil, eu não vou fazer nada não. Deixa meu povo ser feliz, deixa eles explorarem esse ouro aí. Não vou ficar perturbando não. Mas é óbvio que não, né? Com certeza ele ia querer meter o bico aqui e tentar lucrar e controlar essa riqueza aí o máximo que dava. Dessa forma, em 1702, só para começar a brincadeira, tá? Ele lança a Intendência de Minas. Importante saber que essa intendência tinha 3 finalidades. A primeira e mais óbvia, controlar a exploração aurífera. Lógico, né? Ele queria ter o controle da exploração do ouro, não deixar a vendavar. E esse controle era feito através da distribuição de lotes a serem explorados. A gente carinhosamente vai chamar de datas. Então a segunda finalidade era realizar a distribuição dessas datas aí. E por último, fazer a cobrança do quinto, que era o imposto previsto lá no regimento do governo geral, desde quando se instalou o sistema de governo geral aqui no Brasil. E com ele, 20% de todo o ouro encontrado pelos mineradores devia ser pago a Portugal. Porém, pessoal, apesar de todo o controle imposto pelas autoridades metropolitanas até agora, acontecia ainda muito contrabando de ouro. E para combater especificamente isso, a coroa proibiu qualquer circulação de ouro em pó e em pepita, e criou em 1720 as casas de fundição. Ou seja, as casas de fundição tinham o objetivo de acabar com o contrabando. E o que elas faziam? Todo o ouro encontrado pelos mineradores, que estavam em pó e em pepita, eram entregues nessas casas de fundição e lá eles eram transformados em barras e já aproveitavam para quintar ele também. Já aproveitavam para tirar o quinto ali. Outra coisa que é importante saber é que foi a criação dessas casas de fundição que desencadeou a revolta de Vila Rica, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Em 1729, teve a descoberta de diamantes lá no Arraial do Tijuco, atual Diamantina, em Minas Gerais. E aqui, as autoridades adotaram um controle diferenciado ao que foi feito na extração do ouro, tá? Porque seria muito mais difícil se quintar um diamante, né, pessoal? Seria um negócio muito mais complicado. Então, o que foi feito? Eles expulsaram
exploraram os mineiros da região e deixou a exploração de diamantes exclusiva para uma galerinha lá chamada contratadores, que eram empresários. Esse pessoal aí adiantava parte dos lucros para Portugal e em troca recebia o privilégio de explorar com exclusividade os filões de diamante. Isso acontece até 1771. Depois disso, o próprio governo português quis assumir a exploração de diamantes e estabeleceu a real extração. Pulando agora para o ano 1750, saibam que esse ano ficou marcado pelo aumento no imposto aurífero. O que o governo fez? Fixou em 100 arrobas de ouro anuais o pagamento mínimo do quinto. Ou seja, você quer realizar a exploração do ouro? Beleza, pode ir lá, meu querido. Porém, o mínimo que você vai pagar do quinto, no período de um ano, são 100 arrobas de ouro. Isso daí dá cerca de 1.500 quilos, só para vocês terem noção. E não importava nem um pouco se o camarada tivesse explorado menos, tá? Não interessa. No ciclo de um ano, ele tinha que chegar lá para completar seus 1.500 quilos de ouro para ser entregues para a coroa portuguesa. E a cobrança desse ouro era um pouco intimidosa, tá? Era feito por soldados portugueses que eram autorizados até a invadir casas e confiscar bens caso esse imposto aí não fosse pago. Caio, tô sentindo que a situação dos mineradores tá ficando complicada, hein? Calma, que ela ainda vai piorar. É aquele velho ditado, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Em 1765 foi decretado a derrama, que era a cobrança de todos os impostos atrasados de forma, digamos que ainda mais autoritária e impositiva. Os soldados portugueses responsáveis por cobrar esse imposto eram chamados de dragões. E os malucos estavam autorizados a tudo e não perdoavam nada. Não perdoavam nem os mineradores empobrecidos. Tiravam deles o pouco que eles tinham ou até o nada que eles tinham também. Os malucos perdiam a casa, perdia tudo. E pouco a pouco, essa situação foi gerando um descontentamento muito grande na colônia. E acabou culminando em um movimento denominado Inconfidência Mineira, é tido como uma das mais importantes revoltas do Brasil colonial. E é isso que vocês precisam saber sobre a sociedade e a economia mineradora. E eu lembro novamente, curte o vídeo, se inscreva no canal, segue minha página no Instagram e não deixe de acompanhar os conteúdos que estão sendo postados na playlist de História do Brasil para a ESA. Você já sabe que são videoaulas teóricas como essa aqui e de resolução de exercícios batendo todo o edital do concurso, beleza? É isso, tamo junto, foi um prazer, até a próxima, tchau, tchau!